abordar o tema homofobia. Meu nome é Mayara. Oi, eu sou o Juan. E a gente trouxe como convidado o nosso amigo Fernando Lima para falar um pouco sobre o que é a homofobia e qual é o conceito dele nessa visão sobre a homofobia. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Fernando Lima e hoje eu vim como convidado para dar um apoio, um suporte, como podemos dizer assim, a mais sobre essa questão da homofobia. Bom, como a gente pode definir a homofobia? Bem, ao meu ver, a homofobia é uma agressão, ou na verdade uma aversão de pessoas heteroafetivas com pessoas que têm relacionamentos homoafetivos ou biafetivos. Ou qualquer pessoa do meio LGBT. Seja essa homofobia com discursos de ódio, seja essa homofobia com agressões físicas, agressões psicológicas, ou até mesmo, e é uma coisa que sempre acontece, a morte dessas pessoas, dessa comunidade. Uma coisa que eu acho interessante de falar é que a dificuldade de relatar isso a oficiais da justiça. Porque é uma coisa difícil de dizer, tipo, xingamento, essas coisas. É difícil de provar. É tipo deboche. Uma coisa que, querendo ou não, eles não se importam muito com isso, mas é o que acontece bastante, já que é uma coisa psicológica. Pois é, tipo, muitas questões dessas palavras. Muitas palavras como viado, sapatão, gayzinho, essas coisas, porque muitas vezes em um grupo de amigos que tem uma pessoa LGBT, seja homem, seja mulher, seja transgênero, aí sempre tem essas coisas de chamar ou de viado, ou de sapatão, ou de traveco, essas coisas assim, entendeu? Mas tipo, em questão ao grupo social, isso não é uma coisa tipo que afeta a muitas pessoas. Afeta, muitas pessoas afeta, mas não tantas como pessoas de fora do seu grupo social, entendeu? Essa questão de palavras que as pessoas identificam essas pessoas LGBT é uma coisa que ainda tem que ser muito discutida, é um tabu ainda que deve ser quebrado pela sociedade, deve ser sentado entre família, amigos e pessoas da alta legislatura, essas coisas assim, para poder falar e englobar essas coisas, essas palavras como discurso de ódio. É verdade. Então, tipo, uma representação que a gente pode pegar na prática da homofobia, como o Neto falou, é as famosas piadas. A piada, ela sempre vai, tipo, minimizar uma situação. Mas a partir disso, do momento, como o Neto falou, é um desrespeito e um preconceito àquele grupo social, a uma minoria social. Pois é, porque muitas vezes tem pessoas, eu tenho amigos que são da comunidade LGBT e tipo, quando uma pessoa que a gente não conhece chama eles de mulher, eles já repreendem, diz que não é pra chamar, que ela não tem nenhum pico de intimidade. Ou seja, essa questão de chamar por essas palavras é mais uma questão de intimidade. De você chegar na pessoa, ter uma conversa séria, ter uma amizade de muito tempo, entendeu? Entendi. É tipo aquele, você tem que conhecer a pessoa pra ver se ela quer realmente ser chamada daquilo, né? Pois é, como eu e meu amigo. A gente na escola a gente se chama, tipo, mulher, bicho, essas coisas, mas as outras pessoas da sala, quando vêm chamar a gente assim, a gente diz, olha, a gente se conhece, a gente pode estudar junto, a gente pode se ver todo dia, já faz um ano que a gente tá estudando junto, mas de qualquer maneira você não tem liberdade alguma, eu nunca cheguei em você pra conversar e lhe dar o direito de você me chamar de bicha, de mulher e dessas coisas. Bom, hoje em dia é uma coisa que é muito julgada. Incrível que pareça, tipo, na civilização antiga, tudo mais, como Grécia, Roma, era uma coisa natural, sabe? Uma coisa que eles não se importavam tanto, mas já nos cristãos, eles tiveram esse preconceito, eles induziram que era uma coisa ruim. Tanto que a maioria das mortes que aconteceram foi por causa de coisas que eles relacionavam à Bíblia, não só à morte, mas também ao maus trato, seja psicológico, físico ou mental. Oxente, pera, psicológico, físico ou mental. Emocional. Lembrando que não é só os cristãos, tem os judeus também, os muçulmanos, Pois é. as pessoas de extrema direita e esquerda. Porque, como a Mayara disse,
Antigamente, dois homens terem uma relação afetiva entre eles dois, uma relação sexual, era normal, era como se um homem e uma mulher estivessem passando na frente deles. Só que o respeito era maior. Tinha uma certa evolução diante daquelas pessoas. Principalmente porque era mais na Europa. Ou seja, é tão comum, às vezes, se você pesquisar, você vai ver que na Grécia, dois homens se deitarem um com o outro, principalmente soldados, eles se deitavam um com o outro e tinham relações sexuais porque eles achavam que isso ajudaria a dar forças a eles durante um combate, uma guerra, alguma coisa que tivesse acontecendo, que eles fossem participar. Em filmes também, isso é bastante comum. Esses filmes antigos assim de guerra. Sim, Sempre demonstra aparece. bastante. Demonstra que era uma coisa normal. Aquelas festas de orgia. É, Era uma coisa bem comum, né? era uma coisa muito, muito normal, assim, não era um tabu que nem é hoje em dia. Ainda mesmo assim, na Europa, que é muito mais evoluído do que qualquer outro continente, tem alguns países que não aceitam, assim, tem pessoas que não aceitam, mas são países que ainda tem uma evolução maior do que as outras. Porque já vem decorrente da Grécia Antiga, dessas coisas de tradições, entendeu? Aí é tanto que eles, como é que eu posso dizer, ensinam as crianças a não ter preconceito, essas coisas e tal. Uma coisa que devia ser muito dada aqui no Brasil, porque algumas pessoas não sabem, mas o Brasil, no ranking mundial, tá em primeiro lugar como o país que mais mata transexuais e pessoas LGBTs no mundo. Infelizmente, é uma coisa que se tornou grave. E também não é só aqui no Brasil, por causa que também tem alguns países que é da África e Ásia, que só você falar o termo homofobia é uma coisa que assusta, como se fosse uma aberração, uma coisa errada. E mostra como se fosse algo errado. E também tem cerca de outros países que você ser homossexual, você já leva punição. Você não pode ser. Tem a pena de morte também em alguns países. Na Arábia Saudita, você pode ser condenado ou à pena de morte ou à prisão perpétua. Porque, querendo ou não, ainda a prisão perpétua é uma pena de morte sem ser dada assim direta. Porque você vai ficar excluso da sociedade, das pessoas que você ama, do seu grupo social. É uma coisa muito triste ainda hoje em dia. Verdade. Também em questão, muitas pessoas também não têm a mente aberta a pesquisar sobre, por causa às vezes da sua família, de coisas que falam. Muitas pessoas LGBTs não conseguem se assumir quando ainda estão morando na casa dos pais por essa questão. E também elas não têm uma pessoa assim, um exemplo, uma base para poder chegar na família e dizer, olha, eu sou isso, eu gosto disso, eu me identifico como isso, eu sou essa pessoa, eu não vou mudar. Mas mesmo assim, a gente continua vendo muitos jovens sendo expulsos de casa quando se assumem, muitas mães falando, eu prefiro um filho morto do que um filho gay. São coisas assim absurdas que a gente ainda vê. E preocupante, porque você ser mãe e querer seu filho morto, ao invés de ele ser feliz de como ele se vê, como ele se identifica, é uma coisa muito grave. Tanto que eu vi uma matéria uma vez, eu fiz um trabalho na escola de sociologia. E nesse trabalho a gente abordou a homofobia. Aí a gente mostrou um vídeo, e nesse vídeo tinha uma matéria de uma mãe de 2015, que ela dizia que, tipo, citava algumas frases, prefiro um filho morto do que um filho gay. E depois dessa frase apareceu uma matéria de uma mãe, de um jovem LGBT, que foi encontrado morto no matagal, perto de casa. E quando fizeram o exame de corpo de delito, fizeram a perícia, descobriram que foi a mãe dele que tinha matado ele com facadas e pauladas. É uma coisa muito grave. Normalmente, os pais, eles dizem que na minha época não existe. Mas como a gente viu na Grécia, na Antiga, existia. E tipo, o termo a ser usado pela primeira vez, que foi homossexual, foi em 1971.
por George. Ele foi a primeira pessoa que utilizou esse termo diante de um projeto que ele fez, que o nome foi Sociedade e Saúde Homossexual. Nessa pesquisa e nesse projeto que ele fez, ele quis demonstrar que a homofobia é um problema psicológico. Já a homossexualização, a homossexualidade é uma coisa natural. Então, a partir desse momento, homossexualidade foi tirada da lista de doenças e foi colocada homofobia como doença. Isso que você falou é bem interessante, no caso que era tratado como doença, que até hoje em dia muitas pessoas tratam como doença, né? Pois é, muitas pessoas hoje em dia, principalmente pessoas de antigamente, tem pessoas que se atualizam, que tentam se manter sempre atualizadas, mas tem pessoas de 40, 30 anos que mesmo assim ainda usam o termo homossexualismo. Ou seja, faz pouco tempo, mas a OMS oficialmente tirou a homossexualidade do livro de doenças. E como a Era falou, colocou a homofobia como doença psicológica. E tirar o sufixo ismo, que significa alguma coisa patológica, uma doença, trouxe uma revolução para todos nós. Tanto da sociedade hétera, como também para a sociedade LGBT. Que viu uma oportunidade de se verem como pessoas, como verdadeiros humanos dentro da sociedade. E mesmo tendo todas essas revoluções, as pessoas ainda continuam com a mente fechada. E não é à toa, e tanto porque não tem ações, principalmente aqui no Brasil, não tem ações que possam mudar a ideia dessas pessoas. Não tem uma certa discussão ainda sobre isso, ainda é um tabu que ainda tem que ser muito conversado, estudado, para poder ser quebrado. Como você falou, da representação do Brasil, vamos focar agora na parte política. Bom, entrando assim na política, ela é pouco representada. Não há muitos políticos que tenham, que seja abertamente LGBTs diante de todos, porque, que querendo ou não, ainda o cenário político é um cenário muito machista e homofóbico, e também racista, com essas questões. Porque uma bolha, não é? Ainda é uma bolha a ser estourada. Porque você pode ver, são poucos ainda os deputados que são negros, que são mulheres, que são, como é que eu posso dizer? Pobres, que tiveram uma vida atrás pobre, assim. São poucas as pessoas que têm que tem coragem de mostrar essa história de superação, de eu era pobre e tô aqui, eu era gay, fui colocado pra fora de casa e hoje em dia eu sou político, eu sou senador, eu trabalho no Palácio do Planalto, em Brasília. Ou seja, porque ainda é uma coisa muito restrita dentro do cenário político. São poucas as pessoas que eu vi transexuais dentro do cenário político. Esse ano eu vi num canal chamado Põe na Roda, que é um canal voltado para a comunidade LGBT, que teve uma mulher trans que se candidatou a ser prefeita de uma cidade. E também tem a deputada Erika Hilton, que ela também ela é militante LGBT e feminista, ela é transexual e ela tá no cenário político. Ou seja, já são coisas que nós podemos ver e que pessoas LGBTs podem ver e que dão motivação a elas. Sim, uma demonstração de que as pessoas, a população brasileira tem uma mente muito fechada, não quer aceitar isso, é por conta que teve projetos e programa que foi botado pelo governo e foi muito julgado. Um deles é o programa escolar sem homofobia, que ficou apelidado como Kit Gay. O governo federal queria promover e propôs a ideia de que as escolas que têm ensino fundamental tivessem um ensinamento sobre o que é homofobia, por que não ser praticada, ensinar tudo.
Só que com o passar do tempo foi apelidado de kit gay, por conta que dizia-se que induzia as crianças a serem homossexuais e a sexualização. Ele ia ser um programa que ia ser lançado no ano de 2011, mas por conta de muito preconceito que foi sofrido, o governo desistiu de colocar. Pegando nesse caminho, o que vocês acham que deveria ser feito para evitar a homofobia? Tipo, começar desde pequeno, falar sobre essas coisas em escolas. Tipo, como você disse, deveria ser dita dentro de casa, ter sempre um ensinamento dentro de casa. E tipo, tem muitas questões ainda a serem discutidas, como tipos de atração sexual, termos para se referir a pessoas, termos para se referir à atração romântica e entre outras coisas. Mas ainda é uma coisa que as famílias temem, principalmente famílias heteroafetivas. Eu queria convidar a Neto para vir mais vezes para cá conversar com a gente, porque é um assunto que é muito grande e a gente tá falando um pouco ainda sobre ele. Como nós já estamos chegando no fim do episódio, queria convidar a Neto para ele vir no próximo, para ele falar mais sobre essas coisas. Eu aceitaria muito bem o pedido, o convite. Eu adoraria. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham chegado. Obrigada por você chegar até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. De ativar as notificações e também de compartilhar com um amigo ou uma pessoa que, tipo, gostaria de assistir esse episódio. E também, se você for LGBT, eu convidaria muito você a prestar seu depoimento se você sofreu algum tipo de homofobia, seja ela física, emocional ou psicológica. Eu convidaria muito a você deixar nos comentários, que eu sentiria muito prazer de ler e de falar no próximo vídeo, se tiver o consentimento de vocês, claro. E se vocês não se abertam a falar nos comentários, a gente tem o nosso Instagram, que vai deixar o link na descrição, para vocês começarem a falar, se vocês quiserem dar algum relato, como o Neto falou. Bom, foi esse nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Talvez no próximo a gente ainda dê continuidade a esse, com certeza nós vai dar, por causa que é um tema muito grande. A gente queria passar mais coisas, só que já passou muito tempo, então a gente vai deixar pro próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Muito Tchau. obrigado a todos pela participação. Deixem um like. É isso, gente. Se inscrevam.